Amigos e amigas, estamos chegando com mais um programa Caminhos do Produtor. E hoje, com muito prazer, nós vamos conversar com uma pessoa que, para mim, que já fui um dia deputado estadual, já falei isso mais de uma vez, é aquele que avalio, se não como o melhor, mas um dos melhores deputados estaduais que eu considero, assim, entendendo um pouco da matéria, dentro da nossa Assembleia Legislativa, exatamente o deputado Zé Teixeira. O Zé Teixeira, carinhosamente como a gente chama. A universidade que ele cursou é a da vida. É um homem muito digno e muito preparado. É uma pessoa que não tem duas caras. É positivo e fala com muita franqueza. É uma pessoa que eu respeito e todo mundo sabe, ficha limpa. Quando hoje a política tem desgastado tanto e tanto por aí, Zé Teixeira é referência de um exemplo de trabalho e honestidade. Falei isso com o coração para ele ouvir. Não mando dizer e não mando falar. O que eu tenho que dizer, eu falo frente a frente. E também vamos conversar aqui, entrevistando o deputado José Antônio Felício, o meu secretário da Assembleia, que eu diria a nossa Acrisul, porque falei tanto em Assembleia que lembrei do meu tempo, não é? Mas a nossa Acrisul é quase uma Assembleia para mim. Não é isso, Felício? Não tem dúvida. Nossa casa, né? Nossa casa. Mas deputado Zé Teixeira, e essa história de índio? O senhor que é um símbolo, é um invadido, é um produtor rural. Até quando vai, deputado? Jonathan, é um prazer enorme poder estar participando aqui desse grande programa. Caminho do Produtor, Caminho da Roça. Está aqui ao seu lado, que escreveu e está escrevendo uma história do setor produtivo como parlamentar e hoje como presidente da nossa federação. Está ao lado do Felício, pessoa que eu estimo, o único defeito que tem é que é corintiano. De vez em quando encontra com o São Paulo, bate no meu São Paulo há 9 anos. Pessoa que eu tenho um estreito relacionamento, um grande tributarista, um homem também que mexe com a labuta do campo. É um prazer enorme estar aqui participando, Jonathan. A questão do índio, na minha visão, vai até o dia que tirar a ideologia do tema. O dia que os direitos forem igual, como estava escrito na Constituição, o índio vai continuar com o seu direito e o setor produtivo e a propriedade vai ser respeitada como está escrita na Constituição Federal. Agora, enquanto tiver ideologia, enquanto tiver intervenção de ONGs internacionais, enquanto tiver um CIMI tendencioso, enquanto tiver uma FUNAI falida e que não ajuda o índio em nada, nem na saúde, nem para inserir ele no setor produtivo, nem para ensinar, nem para levar um técnico, maquinário para poder mexer com a terra, eu pergunto, quem tem o maquinário não dá conta de mexer com a terra? Você calcula o índio que ele não tem obrigação, dever de produzir para se manter, vive do imposto que nós pagamos, através de cesta básica e outra saúde, e isso é o governo federal que dá. Então, o dia que tirar a ideologia e o dia que os tribunais superiores do nosso país colocar um ponto final, acaba. Eu tive uma propriedade invadida por 16 anos, o finado Pio Silva, saudoso, que morreu depois de 50 e tantos anos de luta e labuta, a fazenda dele com 17 anos invadida continua a mesma, 2 irmãos do Buriti, tantos amigos e produtores que têm uma história de título aí de 100 anos do Estado, está dando do mesmo jeito, e tantos outros. Eu tive mais sorte, o advogado que cuidou da ação minha de mais 25 produtores, inclusive sitiantes de 5 alqueires, conseguimos
no Superior Tribunal Federal, com o voto brilhante do Gilmar Mendes, Carme Lúcia e Celso de Mello, anular a portaria e dizer que a terra não é indígena. E eu acho que por aí caminha. Todas as outras que estão sendo estudadas e depois dá o direito de ampla defesa, baseado nas condicionantes de Rainha Raposa do Sol, que fala que o marco temporal é de 88, que a terra que o índio estava presente teria 5 anos para ser demarcada. Baseado nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso aí agora só criou embaraço. A dona Dilma assinou a portaria no apagar das luzes, declarando a região de Carapó possivelmente 55 mil hectares de terra a ser estudado. Ela assinou a portaria num dia, no outro dia os índios invadiram achando que já eram dono, sem saber que o índio não é proprietário. Essa propriedade poderia ser incorporada no patrimônio da União, mas como que vai dizer que uma terra legítima, titulada pelo Estado, homologada pelas autoridades da época, igual Getúlio Vargas, criou a Colônia Agrícola de Dourados, decreto 483, está lá 12 mil produtor pequeno. Vem agora o promotor federal dizer que vai anular o decreto do Getúlio Vargas. Quer dizer, então é uma brincadeira de mau gosto, na minha visão. Então, o dia que acabar com todos esses pontos ideológicos e cumprir a Constituição Federal, onde o índio estava em 88, o Estado tinha que medir e incorporar no patrimônio dele. Onde titulou, se quiser terra agora, tem que pegar o imposto que nós pagamos, comprar a terra a preço de mercado, incorporar no patrimônio da União e dar para o índio usar. Agora, se isso resolvesse, Panambi, os índios estavam tudo beleza. Entregar lá 1.242 hectares, tiraram 39 colonos, um ato do ministro Jobim, e está lá os índios passando fome, e os colonos que foi para a Terra do Boi, que poderia ter transformado a Terra do Boi em patrimônio da União e criado uma nova reserva. Não precisava de ter pego as casas boas dos produtores rurais, a história escrita, os pais já morreram, muitos herdeiros, tirar de lá, alojar no lugar sem luz, sem casa, sem estrada, e entregar a luz, a casa para os índios, e eles por lá desmancharam tudo, puseram fogo, quebraram, e está lá 1.200 hectares de capoeira dentro de Dourados, sem um investimento, sem uma perspectiva de melhorar a vida do índio. Então, o que está se discutindo hoje, na minha visão, é uma utopia. O dia que entrar um governo que mandar cumprir a lei sem ideologia, conserta, com certeza. Mas muito bom aquilo que é lembrado neste instante, e eu devo aqui dar uma batida em cima da preocupação de muita gente. Deputado, o senhor como parlamentar, além de conhecer bem a história de invasões, conhecer bem a história do nosso estado, eu perguntaria, eu não sei se o Feliz também se preocupa, eu acredito que sim, mesmo comprando, mesmo havendo a participação do governo, tendo o dinheiro para comprar e doar a terra para os índios, aí eu vou fazer-lhe uma pergunta. Trocar terra produtiva por capoeira, como é que vai ficar o Mato Grosso do Sul, descontando o território que é Pantanal, que não tem vocação para a agricultura e muito menos para a pecuária de acabamento? As terras do norte são terras ainda degradadas, descontando aí o plantio de florestas, de eucalipto, seringueira. Se essas terras produtivas, que geralmente é aquilo que o índio quer, não vamos entrar no mérito se ele precisa, se merece ou não. O sem terra, a mesma coisa. O que é que vai sobrar para esse território produtivo de Mato Grosso do Sul? Isso é uma conta que os governantes têm que fazer. E quando eu digo governante, tem que incluir o município afetado, tem que incluir o governo do estado e tem que incluir o governo federal e ver, pôr na balança, o que vão perder de arrecadação. Porque as terras são produtivas há 50, 60 anos e a região de Carapó, que nasceu na pecuária, ainda os matos derrubados de machado, e agora com a terra degradada,
e boa de qualidade, chegaram para lá todas as empresas mais idôneas desse país. Coamo, Cevale, Copasul, ADM e tantas outras. Chegou a Raiser, implantou lá uma usina de cana que moe uma quantidade enorme de cana no setor de açúcar e álcool e energia, certo? Isso o governo municipal, o governo estadual e o governo federal tem que pôr isso na balança e fazer uma conta. E o índio não quer terra. O índio, ele está sendo usado por pessoas ideológicas. É importante isso que o senhor está falando. O índio não quer terra, ele quer boa vida. Se você for lá hoje na Jaguapiru e Bororó, que é 3 mil e poucos hectares de terra, com 11, 12 mil índios, os índios de 60, 70 anos, que trabalhou com a ferramenta, ele ainda vai numa fazenda, ainda faz algum serviço braçal. Os índios de 20 anos, 22, não querem saber de trabalhar. Eles querem iPhone, eles querem escola, eles querem o que hoje é um mal que afeta toda a nossa sociedade, é o tal do álcool e o tal da droga, que já inseriu dentro da reserva indígena de Dourados. Você nunca ouviu dizer que um índio furtasse, chegasse na casa de uma pessoa, furtasse. Se você quiser saber, entra na reserva. É bicicleta, é moto, é carro, é tudo dentro da reserva indígena. Então, vem pessoas do Paraguai, infiltra no meio, casa com Índia, fala a língua tupi-guarani fluentemente. Então, hoje é uma coisa que precisa de ordem, porque qualquer indígena que nasce no Paraguai, ele atravessou o Brasil, ele não tem fronteira, ele é índio. Ele chega em qualquer lugar que está fazendo um levantamento, lá na região, e faz o registro dele como brasileiro. Aí, na hora dele ter benefício, o INSS que paga, que agora há poucos dias deflagrou lá em Amambai uma prisão de várias e várias pessoas, inclusive algumas autoridades, fraudando o INSS com documento falso, pessoas que já faleceu recebendo dinheiro, como todo dia no Brasil, você liga a televisão, tem isso. Agora, o que não pode, Jonathan e meu amigo Felício, é a inversão dos valores. Os índios na reserva Taiquê, em Carapó, que devia com o saudoso doutor Metelo, homem distinto como Silvio Amado, história de vida que já faleceram, quando criou a reserva Taiquê, ela foi titulada aos índios pelo governo estadual. A etnia, Guarani, Caiová é legítima, dono de um título de terra, igual qualquer pessoa. Quando foi em 67, no governo militar, acabou com o SPI, criou-se a FUNAI e pegou e incorporou a terra do índio no patrimônio da União. O índio passou a ser usufrutuário, tutelado pelo governo. Então ele não quer terra, até porque a terra que ele usa não é dele. A terra que ele usa, ele não tem documento, ele não tem escritura, ele não pode fazer um financiamento, ele não pode hipotecar no banco, ele não tem nada. Ele tem a vida dele num lugar, num país que ainda não pensa em incorporar o índio aculturado na sociedade. Você vai nos Estados Unidos, hoje 40% dos jogos de azar lá é dos índios, tem vida própria, tem receita. Está discutindo no Congresso agora a liberação do jogo de azar, do jogo do bicho, do jogo do B, do C. Por que não estuda para poder pegar isso aí e inserir o índio num contexto desse para ver se ele ganha o dinheiro dele, se ele vive com as suas próprias pernas, sem precisar de um sacolão de 27 quilos de 60 dias, não dá para ele comer. Então, o que está acontecendo nas questões indígenas é tudo mentira, utopia. Agora o índio vai lá, entra numa fazenda, com violência, qualquer, com violência, mata o gado, não aproveita a carne, mata as ovelhas, deixa lá morto, põe fogo na casa, põe fogo na colhedeira, põe fogo no caminhão, põe fogo na lavoura, põe fogo no canavial, que tem 400 índios dessa reserva, empregado na usina Raiser, com carteira assinada, com dignidade e com bom salário. Põe fogo no canavial, num patrimônio que está pagando o salário deles mesmos. E aí faz uma grande reunião da tal de Tiguaçu, que é uma grande reunião, e diz o seguinte: se decretar a prisão dos índios que bateram nos policiais e que queimaram as viaturas, nós vamos incendiar o Brasil. Quer dizer, além de errar, ainda ameaça e as autoridades ficam inertes. Isso, para mim, é como diz o Boris Casoli, Felício. Está uma vergonha essa questão de índio no Brasil, do meu ponto de vista. Falta autoridade, cara. Falta autoridade. Felício, falta autoridade. A palavra agora é sua, porque
depois dessa aula que nós estamos aqui assistindo junto com a nossa audiência, não é à toa que tínhamos que convidá-lo, porque a experiência deste amigo é enorme. E outra, está falando com isenção. Essa é a verdade. Embora hoje ele saiba, e nós sabemos como advogados, Felício, que infelizmente as decisões dos tribunais na área da justiça, elas têm sido mais políticas e administrativas do que legais e constitucionais. Porque senão seria tudo muito diferente. Não tem dúvida. Mas faça a pergunta à vontade para o nosso deputado. Eu não quero nem fazer pergunta, eu conheço a história do não, mas conversar com porque ele. Nós temos que dar a oportunidade de ele passar para a sociedade, seja ela urbana ou rural, e a nossa que é rural e urbana, para entender a verdade dos fatos. Então, eu acho que o deputado Zé Teixeira aqui tem uma história e vamos dizer, e viveu isso aí. Agora essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que beneficiou ele mais 20 e poucos proprietários, a discussão a respeito dessas áreas que você se referiu agora, que foi invadida, próxima da usina e toda, tem a mesma origem desse título seu que chegou até o Supremo e o Supremo considerou que não era área indígena? Claro, Feliz. Os títulos foram titulados... Todo na mesma época? Tudo, 1930, 1935 e tal, até 43. O último título da região de Carapó faz parte do corpo dessa propriedade minha, que foi requerido pelo saudoso administrador da FUNAI, administrador Serviço Nacional do Índio? Não, foi administrador lá da reserva de Dourados, certo? Reverendo Orlando. Foi o último título, chama Título Capivara de 250 hectares, que ele requeriu em 1962, o ano que eu cheguei em Dourados. Foi o último título emitido pelo Estado naquela região. Então, toda essa região, a origem é a mesma. A venda do finado Dr. Metelo, que divide com a reserva indígena, que os índios respeitam há 50, 60 anos, foi titulada, mais ou menos na época que foi titulada a reserva para os índios. Então, os índios foram lá assistir a medição e concordar com a divisa. Você vê, o finado Cotamar, que foi deputado federal, estadual, ainda no Mato Grosso, sem dividir, a Fazenda Joá, dividindo com... Vendeu todo o gado essa semana, porque os índios foram lá entrar numa fazenda que eles respeitam a divisa há 50, 60 anos. Que está lá o finado Cotamar, que a menina dele é casada com Joaquim Barbosa, que é filho do finado Totonho. O seu Silvio Amado Ibitu divide com os índios do outro lado, certo? Quer dizer, é uma agressão sem fundamento. Fazenda VR do finado Joaquim Vicente Pratacunha, Rancho Verde, quer dizer, está lá, foi aberta desde 1958 e convive com os índios. O título legítimo, vendido pelo Estado, recebido dinheiro no Tesouro, está aí. Toda a documentação eu estou pegando na Agraer, porque quando houve a divisão do Estado, todo o título de Mato Grosso do Sul veio para cá e está armazenado hoje na Agraer. Toda semana eu estou levando 3, 4, 5, 6 títulos de terra emitidos pelo Estado, recebido dinheiro no Tesouro, vendido pelo Estado e recebido das pessoas. Então isso é um absurdo que está acontecendo hoje com o pensamento das autoridades. Agora, quando você vai discutir, igual o discurso do plenário, hoje tem uma discussão acalorada lá, que a pessoa, mas morreu um índio, morreu. Aí, quem matou? Ninguém sabe. Quem que matou o índio de 2 irmãos do Buriti? Não sei. Diz que no exame de balística foi uma bala de 22. Eu não sou perito, não sei. E eu tenho pena e dó dessa discussão, porque é um ser humano. Eu sou contra a violência de qualquer forma. Mas você não pode... Toda agressão, há uma reação. Então, o que aconteceu lá? Foram invadir as fazendas, os produtores rurais se juntaram e reagiram. Aí vai a Polícia Federal Nacional lá. Para que a Polícia Nacional não faz nada, não resolve nada, não pega um sitiante de 5 alqueires que vê as galinhas, os índios matando as galinhas, matando os porcos, matando... Na barba dos caras, pondo fogo na barba das autoridades. E rasgando... A estrada, Felício,
estadual, fechada o direito de ir e vir por 10 dias, as aulas suspensas. Aí os índios fazem uma grande reunião e escrevem lá, ó, mataram um índio e até agora não tem nenhum produtor rural preso. E sabem quem é e não prende. Vai lá no Ministério Público, dá o nome de quem matou, manda pôr na cadeia. Mas isso não justifica eles agredir, fechar a estrada, queimar as coisas. Quer dizer, então está faltando no Brasil, é ordem. Quando você vê uma pessoa igual o Bolsonaro falar umas coisas que eu não aprovo, que eu não, mas a revolta, ponto, a revolta chega a ponto de você que viveu o regime militar, como eu vivi, a opressão é difícil, tirar a liberdade da imprensa é muito ruim. Agora, tudo tem seu limite, a imprensa tem que ter liberdade, mas a imprensa não pode também levantar falso testemunho, certo? Então, eu acho que tem que agora, ter deputado, ordem. essas áreas aí que você se referiu do Metelo, do Silvio Amado e tal, eram áreas que não tinham conflitos. E depois desse decreto da Dilma é que passou a ter conflito? Eu pediria aos meus nobres companheiros, que o assunto está empolgante, mas a minha técnica pede um tempinho para o intervalo, para que nós possamos voltar no mesmo ritmo daqui a pouquinho. Bom, e voltamos para darmos sequência a esta nossa boa participação do excelente deputado estadual Zé Teixeira. E ele dá uma aula aqui para nós. Eu até estudo um pouco, mas não tenho conhecimentos jamais de perto ou de longe ao que ele tem. Nessa matéria, domina. E domina outras também, né, Felício? Você tinha a palavra. Não, eu perguntava para o deputado Zé Teixeira se depois desse ato assinado pela Dilma que começou a ter conflito em áreas que me parece que não tinha até então. Havia um respeito por parte dos índios e que agora desandou em função dessa irresponsabilidade, mais uma, né, cometida pela ex-presidente Dilma. Felício, como eu disse anteriormente, era uma harmonia. O doutor Cota Marques, Metelo, Silvio Amado. Nós, meu pai tinha fazenda em Taquarussu dividindo com os índios. Em 1964, que compramos do Lunardelli, que hoje é da família Junqueira. Quem derrubou a mata para nós foi os índios. A gente chegava lá, conversava com o capitão, contratava os índios, levava os índios para fazer as derrubadas de mata. Eles que derrubaram a mata. E é bom que diga agora, deputado, desculpe não querendo cortar, para que a sociedade urbana entenda, o senhor colocou aqui, muito bem colocado, mas sem nenhuma malícia. Quem derrubou a mata para nós foram os índios, mas naquele tempo podia. Plante que o governo garante. Estão lembrados? Porque o deputado não fez nada fora da lei. Acontece que isso é 1954. Mas eu tenho que colocar 1960, estava vindo para cá o desbravador. Então, só era mata. Então, as matas que foram derrubadas foi para vir a pecuária, ver as madeireiras. Foi. E dentro da lei, dentro da lei vigente da época. Desculpa, eu falei isso pra... Não, mas eu entendi, mas eu estou dizendo coisa de 1964. Da Colônia Federal de Dourados. A Colônia Federal de Dourados é de 1943. E eu estou dizendo, 64. Após isso, 21 anos depois, que foi abrir Jutia, que foi abrir Iguatemi, que foi abrir Itacuru, que foi abrir Sete Quedas, que foi abrir Mundo Novo, era só mata. Eu entrei em 64 em Itacuru, certo, de empregado da família Coimbra, quem estava lá eram as fábricas de palmito, certo? Aí eu fui trabalhar lá no final do Preguinho, certo? Que hoje a fazenda Cerro Verde é do Dijo, na beira do rio Iguatemi, e eu fui lá com 23 anos ajudar o empreiteiro a pôr fogo na derrubada de mato de machado, não existia motosserra, não existia nada disso. Mas foi aí que criou a cidade de Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo, Carapó, Juti, foi aí, porque se tivesse mata até hoje, se tivesse mata até hoje não tinha. Tinha campanário, o que a campanário fazia?
explorava a erva mate, porque ela explorava a erva mate antes da proclamação da República. Coisa E antiga. Cuiabá que convalidou o contrato para a prorrogação de 1889 para 1943, quando Getúlio Vargas fez o decreto de criar a colônia, é que cessou a exploração da erva mate. E quem trabalhava na Mata Laranjeira? Eram os índios. A mão de obra era dos índios. Então essa história, hoje, ela, se você buscar o passado, é a mesma coisa de você chegar ao Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil, quando pisou, desceu da embarcação, tinha ido no Brasil? Tinha. Mas tinha nação? Tinha Constituição? Tinha regime? Passou por várias etapas até chegar hoje no regime democrático de direito, onde tem uma Constituição, onde o branco tem que respeitar e o índio tem que respeitar. O índio não pode dizer, eu posso fazer isso, mas eu não posso ser punido. É por isso que tinha que emancipar. Eu acho que o índio que vive na nossa comunidade aqui, eu tenho lá em Miranda, fazenda, são vizinhos, aquela coisa. Esse índio tem que ser emancipado, não pode mais ser tutelado. Eu acho que essa é uma irresponsabilidade. Essa é uma coisa que nós temos que tratar disso. Esse índio tem que ter direitos e obrigações como tem um cidadão comum. Eu acho que aí já começa mas ele a é um cidadão. Isso. Eu sei, mas ele só tem direito, ele não tem obrigação. Como você falou, ele interrompe uma rodovia e não acontece nada. Ou o caminhoneiro faz um bloqueio de rodovia, a Justiça Federal manda tirar, o Ministério da Justiça vai lá, intervir com a Polícia Federal, como enfim. Um cidadão advogado. Fica muito mais fácil de entender. O que mais se pode esperar de um oficial de justiça? Chegar com um mandado de reintegração de posse. E não se cumprir. Junto com a cobertura policial, que é o que se faz necessário. E o índio pegar e rasgar o mandado. E isso não vira nada. É porque ele não é emancipado, né? Não, ele mas é fosse tutelado. A justiça Então tinha que mudar isso aí. A lei tinha que dar ordem de prisão na hora. Eu acho que até o índio que vive lá no Amazonas, pode. aquele fim de mundo, tudo bem, ele vai ser tutelado, mas esse aqui É um não, esse absurdo. aqui tem que ser É um emancipado. absurdo. Mas- É um desrespeito. Eu acho que tem que ser emancipado. Felício- E tem que ter comando, nas instituições. Não existe comando, não existe autoridade. E as autoridades têm medo de tomar decisão. Elas tomam decisões políticas e não decisões É aquilo jurídicas. que eu falei. Não decisões jurídicas. Felício, eu vou te contar dois fatos aqui. Eu tenho uma amizade muito grande com os índios, certo? Os Cajués são bons cavaleiros, eu trabalhei muitos anos lá. Quando eles viam bem, era quando o produtor rural, o fazendeiro, arrendava as terras e pagava o aluguel para eles. Depois veio a FUNAI e proibiu isso, hoje os índios passam necessidade lá. Tem 360 mil hectares e passa necessidade. Os Cajués. Hoje eles não arrendam mais? Não, porque Não pode. Não, mas sempre não pode. Eu, quando eu estive no Iago lá, eu mandava para o Ministério Público e tal, o cara arrendava para o fazendeiro e... Não, mas não pode. Agora eu vou lhe contar. Quando está escrita a Constituição, todos nós somos iguais perante a lei. O SUS não é para tratar da saúde de todos os brasileiros? Por que ele não trata do índio? Porque tem a FUNASA que trata, né? Não. Aí a FUNASA estava tratando. Aí o glorioso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, achou que a FUNASA não estava tratando bem, que era uma tal de CESAI. Certo? CESAI. Aí criou um ministério, certo? Da CESAI. Então, você sabe para cuidar do índio. O índio continua passando necessidade de tratamento. Aqui tem um pessoal... Tem o Custo Brasil aí. Tem o Custo Brasil. E aí, vamos supor que tem um setor aqui... Tem um setor aqui em Campo Grande que é para cuidar do setor de água nas reservas. Saneamento. Saneamento nas... Água potável. Água potável. Porque antigamente, nós e os índios, ia lá no córrego, não tinha poluição, não tinha nada, pegava um balde d'água, bebia água, lavava roupa. Tudo. Hoje é diferente. Bom... Esse dia em Dourado, um senhor aqui, doutor Marcelo, se não me falha a memória, é de um órgão que chama CESAI, me ligou para o deputado, preciso de captar uma água lá na Jaguapiru e Bororó e tal, mas eu preciso de 2 padrão e o órgão aqui não tem um cruzeiro. Eu falei, mas como que vai deixar os índios passando necessidade de água? Fui lá, comprei 2 padrão, mandei instalar os padrão, certo? Instalou os padrão. Quando foi hoje, ele me mandou um e-mail que, pois os padrões agora tem que pôr a luz, né? No dia do padrão, a luz. Sem ligar. A energia não liga a luz. Eu falei, o senhor encaminha para o meu gabinete, aí que eu vou ver o que eu posso fazer. Mandou um orçamento lá hoje para ligar a luz. Você sabe quanto que é? 26 mil reais. Falei, agora fugiu do meu alcance pessoal, né?
peguei o documento, encaminhei lá para a secretaria para cuidar do índio, que o governo estadual criou. O governo estadual também criou? O Reinaldo Zambuja. Ele fez um compromisso de, se ele fosse governador, ele criar uma secretaria específica para os índios. E quem é secretário lá hoje é uma índia. Certo? Nem sabia disso. Outro dia nós reunimos lá na Assembleia mais de 30 caciques de todas as etnias, certo? Para conversar com eles colocar o ponto de vista deles e tal, e ver o que pode ajudar, o que eles querem. Que conserta os tratores, que dá óleo diesel para eles, que dá semente de arroz, que dá semente de feijão, que dá semente de milho, que eles possam plantar e tal. E o Reinaldo Zambuja, dentro do orçamento, está fazendo, certo? Aí você manda lá o trator, não funciona com água, rapaz. Puseram água no tanque do trator, não funcionou. Aí eu vou lá e falo, não, vou dar um pouco de óleo diesel possível. Porque você manda 100 litros de óleo, dá para trabalhar um dia. Quer dizer, é tudo falsidade, tudo Deputado mentira. Zé Teixeira, você está me fazendo aqui lembrar uma passagem que eu tive quando secretário de Desenvolvimento, acho que foi no final de 2002, eu fui na Limão Verde, aí em Aquidauana. E eu esculhambei aqueles índios lá e perguntei para eles, escuta, na época do governo Pedro veio uns tratores e falou, tá aí, ó, tá todo arrebentado, precisa consertar aquela coisa toda e tal. Eu falei, e assim, ia conversando, não tinha nada, uma desordem. A única coisa que era bonito lá, aquele centro comunitário, que o governador Zeca tinha instalado energia elétrica, aquela coisa toda e tal. E eu esculhambei, eu falei que eles não tinham vergonha na cara. Aí veio uma professora da universidade, antropóloga do Rio de Janeiro, para conversar comigo. E eu recebi a minha secretária e falou, olha, a doutora Ruth, de Brasília, quer marcar ela está para vir para cá, quer marcar uma reunião com você. Eu achei até que era a Ruth Cardoso, né? Na época era do governo Fernando Henrique Cardoso. Aí apareceu uma senhora para me dar uma aula, dizendo que eu não podia cobrar produção, que o índio não estava preparado para isso, que o índio era aquilo, que o índio era no canal. Eu falei, mas professora, eu fui lá na aldeia, o índio usa brinquinho igual meu sobrinho, esses brinquinhos de boiola, tênis igual o vagalume e não sei o que e tal, e você me disse que ele não está preparado para consumo. Chamou atenção, aí você não pode falar também essas coisas, né? Então, olha que absurdo, cara. Você era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá certo? Veio para cá para falar para mim que não adiantava fazer pressão, que o índio não está preparado para. Então, pergunto, o que resolve você dar trator, óleo diesel e semente? Ele me levou numa lavoura lá. Eu estava em cima da caminhonete, via que não chegava, ele batia em cima da caminhonete assim. Falei, mas cadê a lavoura? Tinha lá uns 30 metros quadrados de área com feijão plantado, tudo triste no meio daquele carrapicho. Não faz parte do perfil aquilo que o deputado falou. Mas aqueles mais antigos, que já tá lá com 70 e poucos anos, eles faziam alguma coisa. O outro não, cara. O cara quer festa, quer isso, quer aquilo e tal. E eu acho que fica até barato pagar essa festa para ele, desde que respeite os direitos de propriedade, os direitos disso, que tem a saúde, que tem a educação. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, não tem responsabilidade. Você cria um órgão e depois não tem dinheiro para comprar o padrão? É o fim da picada. É fazer de conta. Eu acho que o Brasil, nós estamos passando por isso. É um país de faz de conta. Faz de conta que tem a lei, faz de conta que tem recurso, faz de conta que eu respeito os direitos do outro. Cara, é só faz de conta. É uma vergonha. Eu não vou chegar ao radicalismo. Mas vergonha. O deputado há pouco falou, você liga a televisão, só dá isso, daí todo dia, é verdade. Está faltando tornozeleira eletrônica. No Rio e em São Paulo, não tem. Sabe quanto só no Rio? Quase 20 mil estão usando. São Paulo passa de 40. Eu acho que a gente vai ter que mandar fazer da gente. Agora, sabe o que é que está faltando? Do jeito que a gente tem acompanhado com tristeza, só falta escândalo de roubo em cemitério. Porque no que tinha de tudo mais, já está acontecendo. Mas já estão roubando o cemitério. Já também? São Paulo do dia arrebentaram. Uma coisa louca. Né? O deputado lembrou aqui que lá nas aldeias de Dourados, hoje o índio que não furtava está cheio de objetos furtados. Bicicleta, motocicleta, até carro. Não tem. Por quê? Um país onde, hierarquicamente,
de cima, lá bem em cima, só se fala em bilhões, escândalos e mais escândalos, milhões e bilhões, é petrolão, é isso e aquilo. Mas eu quero aqui, lembrar que nós até agora estamos falando mais da região da Grande Dourados. Quero lembrar da região do Buriti. Passam 3 anos que a fazenda Buriti foi saqueada, que o gado tomou lugar incerto e não sabido, 300 bois gordos do senhor Ricardo Baixa. Ninguém viu e ninguém paga e não pagou. E não vai pagar. E ganharam no tribunal a ação com reconhecimento de que a terra não é indígena. E o ministro Cardoso, que hoje não é mais ministro, mas mesmo quando era, eu disse para ele com todo respeito, que é um enrolão, alguém que veio aqui só para passar lábia daqui e de lá, mas nunca num deputado igual o Zé Teixeira. Não é isso, deputado? O senhor sempre percebeu isso, que ele era só de conversa mole. Boa prosa. É, boa prosa. Então, gente, tem uma PEC e tem também mais uma... Lá na Câmara, o que estamos lá para votar agora? É a 71, né? É PEC também, né? Que é para comprar. Para comprar, mas tem que definir, eu disse aqui, tem que definir qual será a forma de pagamento. Fazendo uma emenda, para deixar bem claro. Depois não tem dinheiro para pagar, o país está falido. Mas então como é que faz? Não tem dinheiro para pagar nada. Então não é por falta de lei, não é por falta de lei que o país não funciona. Tem um monte de lei que ela não é cumprida, falta autoridade, falta aplicá-la, falta ter coragem. E não tem porque diz, não, isso aí vai causar uma revolta, vão incendiar isso, vão tocar fogo em ônibus, não sei o quê. Mas espera aí. Cara, o que faz essas Forças Armadas? Então temos estrutura para isso. Tem que ter vontade política. Tem que ter coragem de tomar, usar o diário oficial, usar caneta. Tem que saber usar caneta. Tem que agir dentro da lei isso mesmo. E na forma que a Constituição determina. Só que a PEC 71, na minha visão, ela viria consertar. Sabe por quê? Ela dá base legal para você comprar, para indenizar. Ela viria consertar, sabe por quê? Porque a hora que colocar uma lei que o governo tem que comprar, acabou a demarcação. Ele não vai comprar, então não vai demarcar. Então, é verdade. É indenizar, né? Mas não é indenizar. Não, indenizar, porque na realidade ninguém tá ocupando essas terras, quem é proprietário hoje comprou, então ele tem que ser indenizado porque ele foi enganado, né? Ele foi enganado por um título que não tinha validade. Eu não concordo. Enganado não foi. O título tem validade. Tem validade. Não, eu sei, mas não reconhece. A partir do momento que você tem um ato da FUNAI e o presidente da República homologa, ela não respeitou. Não tem? Mas esse ato, Feliz, foi criado em 1972, quando criaram em Dourados o CIMI. Então aqui tinha um professor da Universidade Dom Bosco, o Antônio Brandes, saudoso. Ele desceu no estado onde o índio morou há 20 anos atrás. Ele pôs um ponto lá com o mal dele desativado. Ele criou um embaraço jurídico. Não é um cara desse que cria direito, não é um cara desse que cria direito. É que estão dando direito. A minha fazenda foi marcada lá um estudo antropológico com um antropólogo da Fundação Ford, cara, para ir lá em Miranda. Brincadeira. Enquanto existir a interferência do capital estrangeiro com estas ONGs patrocinando até alguns parlamentares que dão chilique, eu não vou dizer o nome, aqui no estado, viu? Enquanto existir o interesse por trás disso, a ideologia que o deputado falou vai continuar dominando. Vinícius, nós somos um mais novo que o outro, pouca coisa aqui. Esse que o mais velho sou eu, com 76 anos de idade. Você tem 71. Você fez? 71. 71, você? 70. 70. São tudo mesmo. Quando você pega um país só que ele caminha, 215 anos aqui. Quando ele caminha para discutir diferença de gênero. Quando você vê num parlamento igual hoje, nós estávamos discutindo lá para punir menino que bate em professor. Quando você pega e fala assim, tem que criar cota para isso e para aquilo. Acabou o governo.
Acabou a família, acabou os princípios e não cumpre a lei. Então, é o momento que nós estamos vendo no Brasil, é isso. É isso mesmo, indisciplina total. Amigos, aproveitando ainda os minutos que restam, quero mostrar aqui manchete de capa da Folha de São Paulo, onde o tema não será possível. Aí o deputado prestando essa gentileza, muito obrigado. Onde está dizendo: general que defende golpe de 64 é indicado à FUNAI. O partido PSC, que é o mesmo do deputado Bolsonaro e é mesmo de outros deputados mais à direita, é que está indicando. E o governo ainda não deu a resposta. Então, é um assunto que vai me tomar um programa para debater. Mas eu queria colocar aqui para dizer que poderemos voltar em um segundo turno. Tá certo, deputado? Certo. Porque esse é um assunto muito delicado que a gente tem que avaliar. A FUNAI precisa ter um perfil, como o senhor falou, não é? De neutralidade. Ímpar. Ela não pode ser tendenciosa para lado nenhum, tá? Bom, eu quero aqui fazer alguns outros registros rápidos antes de fechar o programa. Recebi aqui da Superintendência Estadual do Banco do Brasil aqui no estado, como participamos do lançamento do Plano Safra 2016-2017, que está aí desde o dia 5, que quer dizer, agora no mês de julho, né, das 8h30 da manhã, já está oficialmente colocado em prática. Um abraço para o superintendente, nosso amigo, o Evaldo Emiliano de Souza. Muito obrigado pelo convite. E agora eu quero aqui fazer um destaque a uma homenagem póstuma a dois amigos, não só da Acrisul, como da minha pessoa e até do agronegócio. Nós tivemos aqui o passamento tão rápido de duas pessoas. Primeiro, aquela que é inesquecível, a Jussara, que era pisteira da Leilo Boi. Jussara Rezende. Ela teve um derrame, foi um AVC muito rápido e faleceu no finzinho do mês de junho. E o segundo foi o nosso amigo Mário Pereira, da Programa Leilões, que era tão alegre, tão bondoso, que ficava na mesa, gritando e animando. Ele também teve um tipo de problema cardíaco, eu diria, e faleceu. E essa notinha que eu vou ler, ela está no site da Acrisul, como estará no jornal A Folha do Fazendeiro. Nós fizemos breve, mas sincera. A Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, com grande sentimento e já com saudades, vem a público manifestar a mais profunda homenagem à lembrança de duas pessoas amigas que nos deixaram recentemente. Jussara Rezende, no dia 27 de junho, e Mário Pereira, no dia 1º de julho. Ambos dedicados profissionais à causa transparente da comercialização em leilões da pecuária brasileira. A grande verdade, a tristeza, são as pessoas que aqui conviveram conosco, infelizmente, pela vontade de Deus, convocadas a uma outra missão. Esperamos que seja muito melhor, não estão mais aqui. Mas, muito obrigado, deputado Zé Teixeira. O senhor sempre solícito, todas as vezes que convidamos, o senhor, com a agenda muito apertada, o senhor tem vindo e nos dado essa brilhante contribuição. Obrigado também, José Antônio Felício, o nosso secretário da Acrisul, e eu acho que o programa, vocês vão decidir sobre a matéria, foi muito importante, completíssimo para a sua instrução a respeito do assunto. Vencido o tempo, chegada a hora, nós temos que ir embora,
para voltarmos numa próxima oportunidade. Até lá.